Bom, e aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai concluir os desafios da aula passada e faça novos. Como a aula acabou que não, acabou que vai ficar, ela vai acabar ficando mais para realizar o desafio da aula passada, né, explicar ele certinho e passar os próximos. Essa aula vai ser só de desafio, não vou passar nenhum conteúdo a mais. Então, veja se você quiser, se quiser só pegar a resposta, ver como tá certo, comparar. Se você achar que já tá certo o seu, só saiba isso, né? Então vamos primeiro para concluir o desafio da aula passada, né? Que era construir o controller das rotas do usuário, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir a tela do VS Code aqui. Aí, beleza. Aqui a gente tem já o nosso projeto aberto, né? Eu vou criar uma nova pasta que vai ser os controllers, né? Controllers. Novamente, eu vou abrir um arquivo para poder gerar aquilo ali, né? A gente vai criar um usuário controller, né? E é isso. Aí aqui eu vou jogar já aqui para dentro da pasta. Beleza, vamos primeiro colocar as anotações que ele precisa, né? Ele precisa ter um REST controller, que para dizer que ele é um controller, né? A gente precisa colocar o nosso request mapping. Não é obrigatório, mas assim, é muito melhor tu colocar do que não colocar. Enfim. E um validated também, para ele validar os dados. Isso aqui é uma anotação de questão de validação. Beleza. Agora que a gente tem as anotações, a gente vai importar vai injetar, né, usando o AutoIRE, o nosso service. Então a gente vai colocar um private usuário service, né, no caso como tá em português é usuário service. Beleza. Aqui a gente tem o nosso service adicionado. Com isso a gente pode começar a criar nossas funções. A gente vai ter um get, né? Aí eu não coloquei a extensão que deixa coloridinho. Na próxima vez eu coloco. Tem um get, a gente vai ter um post, a gente vai ter um read, né? O read no caso já é o get, então a gente vai ter um put, que é para atualizar, um update, que você preferir, e um delete, que é para deletar. Então vamos começar pelo get. Nosso get mapping. Eu já usei o negócio que, se você vier aqui e colocar um get, ele já tem esse snippet aqui. Eu já usei ele, né? Se você quiser, você não precisa, pode criar na mão, mas eu gosto de usar porque poupa um tempo, né? No caso, todos eles a gente vai responder, o nosso output vai ser um response entity, né? Do tipo usuário, né? Porque no caso o get ele vai ter um tipo usuário, porque a gente vai retornar vai retornar um objeto usuário para saber que ele foi criado certinho, né? Mas nem todos você precisa colocar isso aqui, às vezes você vai colocar void, etc. Então aqui a gente vai ter o nosso get by. Opa, ter um Ctrl B sem querer. Não precisa colocar um Ctrl B, né? Get by ID, que a gente vai pegar usando um ID. A gente vai usar um path variable aqui. E isso aqui é para dizer que a gente. Esse ID, né? Eu coloquei e não expliquei, né? Isso aqui vai ser uma informação que a gente vai passar na nossa requisição. Então a gente vai ter lá, sei lá, usuários barra. Aí a gente coloca um número, que vai ser o ID. E para isso funcionar, a gente precisa configurar uma path variable, que é uma variável de caminho, né? Da requisição. No caminho. Isso aqui é basicamente o caminho, né? Então a gente tem que configurar isso. No caso, nosso ID é um long, né? Você pode deixar parâmetros aqui, mas eu vou chamar de ID, porque é mais fácil, né? Fica mais verboso, né? Você consegue identificar melhor do que se trata. Agora a gente vai pegar esse nosso usuário, né? Vou fazer um usuário service find by ID e vou passar esse ID. Pronto. Com isso a gente usou o service para pegar o ID. E agora a gente tem que retornar, né? Response entity. Opa. Response entity.ok. Quer dizer que deu tudo certo. E a gente vai conseguir um body aqui e vai retornar o objeto, né? Isso aqui se tudo der certo, né? Não vai ter uma verificação nesse momento para caso dê errado, porque imagino que como ele não vai retornar um tipo usuário, né? Provavelmente vai dar erro aqui. Aí, mas a parte de verificação de erro a gente vai fazer depois, né? No momento a gente está só fazendo as rotas para ele
funcionar de uma forma simples, né? Aqui no caso a gente vai ter um post mapping, né? Novamente eu vou usar isso aqui para facilitar a nossa vida. O post ele não precisa, eu não vou colocar nada, eu não vou colocar nenhum disso aqui, porque todos eles vão ser usuário barra alguma coisa. Só que o nosso REST controller ele vai conseguir identificar se você está fazendo um post, um get, um put, ele consegue identificar isso. Então eu não preciso fazer tipo um barra post aqui, sabe? Eu posso só deixar e ele vai deixar vazio e ele vai fazer um barra usuário post. Então não precisa fazer isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, né, já criou o post aqui, agora a gente vai mexer na nossa resposta. Esse aqui é um dos que vai responder void, porque ele não precisa responder nada. Depois que você criar o usuário, você só no máximo retorna alguma coisa, tipo, deu certo, e é isso. Aqui a gente vai usar o valid, né, que a gente colocou ali o validated, a gente vai usar o valid aqui para poder validar o nosso a informação que a gente está passando, né? Porque a gente vai passar um usuário, vai passar a informação do usuário. Então, as informações que estão sendo passadas, elas precisam ser válidas, né? Então, para isso, a gente coloca esse valid ali para ele validar, fazer as validações que a gente já configurou. Então, novamente, a gente vai chamar o service e vai passar um create aqui. Beleza, por enquanto ele está criado. Agora, o que a gente vai retornar? A gente poderia só retornar um response entity aqui, ok, e é isso, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é criar um link para esse usuário que foi retornado. Então, tipo, a gente retorna um link de forma que ele possa fazer uma requisição dessa, sabe? Tipo, posso fazer um get. Vocês vão ver. Eu vou, na hora que por enquanto pode parecer meio abstrato, mas vai fazer sentido depois. A gente importa esse URI, que tem que ser do java.net, né? Que vai ser o URL, né? Aí a gente vai usar o servlet component builder. Só que ele não tá aparecendo. Tá, é servlet URI component builder. Bom, voltando aqui, desculpa o corte. Isso aqui ele vai criar o nosso URI, né? Então para isso a gente chama essa biblioteca, essa classe para poder usar um dos métodos dela, que é no caso ela em si. Só que a gente vai colocar aqui sobre from current request, né, que é para ele criar uma URI, né, usando para esse request que a gente acabou de fazer. Então para isso a gente vai passar também o path, né, path. Aí a gente vai fazer vai colocar qual que é o caminho que a gente vai usar. No caso a gente vai usar o no nosso get, né? Então vai ser id aqui, no caso é em aspas duplas. Acho que é isso que ele tá reclamando. Meu Deus, abriu o console. Beleza, agora ele reconheceu. Build and expand, né? E a gente vai fazer aqui entity.getID .toRI, que é isso aqui. Ele vai fazer um request, né? Vai fazer um get e vai retornar as informações. Vocês vão ver quando a gente testar isso aqui. Eu mostro certinho pra vocês o que ele tá fazendo. Mas saibam que isso aqui é só uma coisa a mais que você pode fazer. Você poderia só retornar um ok obj também, né? Retornar a entidade que você criou. Mas isso meio que o usuário já sabe, né? Já é a informação que ele passou. Ele não precisa receber não precisa receber a mesma informação. Aí a gente retorna uma informação nova para ele, que é a informação da conta que foi criada, né? Do usuário que foi criado. Agora a gente vai fazer o nosso update, que a gente vai usar o put mapping. No caso ele também pede um ID. De novo response entity. Nesse caso a gente também vai retornar void, porque a gente não precisa retornar para ele um objeto. A gente pode só retornar uma mensagem, né? No caso aqui update. De novo a gente vai usar um path variable. Isso aqui, né? O path variable ele vai ser o nosso long id. Então só tem que mudar isso aqui. Desculpa o corte de novo. Bom, sobre o nosso request body, né, a gente também vai colocar um valid aqui para validar os dados que estão chegando, né, os dados que estão entrando. E ele vai ser do tipo usuário, né, porque a gente está entrando com informação de um usuário. Vai ser uma instância daquele objeto que vai ser
enviado como input, por assim dizer. Aí a gente vai vir aqui, entity. No caso, eu só tô mudando o... No caso, eu tô colocando aqui o set ID, para ele não poder atualizar o ID dele, né? Pra... Não, o usuário não atualizar a informação, não atualizar o ID, basicamente. A gente vai fazer aqui agora um this.service, user_service.update, e a gente vai passar essa informação aqui. Isso aqui é mais para uma questão de verificação de segurança, essa linha aqui, linha 50. Enfim, com isso aqui a gente vai retornar um response entity para ele, response entity no content, porque a gente não vai passar conteúdo nenhum, e build, a gente não quer passar nada para ele. Ele não precisa dessa informação. No máximo ele vai saber que deu certo, que ele vai receber o código certo. Agora a gente vai ter o delete, né? Delete mapping. Que no caso o delete ele vai ser um... Cadê o delete mapping? Aqui ó, delete mapping. Aqui. Ele não tem um snippet pra ele. Bom. Com isso, a gente vai vir aqui public. Esse aqui a gente tem que criar na mão. Mas o processo é bem parecido com todos os outros. Void, beleza, enfim. De novo, voltei aqui do corte. Agora a gente vai colocar aqui o nome da nossa classe, que vai ser um delete, normal. Opa, foi pra tela errada, delete. Tava vendo se tava gravando. Path variable. A nossa, de novo, um long ID, que a gente tá recebendo um ID. E de novo a gente vai chamar um this, né? Pra deletar o nosso usuário. Então, usuário serve, delete, vai ID, passa ID, return, response entity, ponto no content, porque voltei de novo. Enfim, no content, ponto build, e com isso a gente retorna nada, mas a gente retorna alguma coisa pra ele saber. Retorna, tipo, se deu certo, retorna o código. Com isso a gente conclui o desafio da aula passada, que era construir o controller do usuário. A gente importou o nosso usuário service e usou ele em todas as situações para poder criar para poder realizar a ação, né? Sendo buscando por ID, seja criando, seja atualizando, seja deletando. Tudo isso a gente usou o nosso service. E é para isso que serve o service, para você poder realizar essas funções. Percebe que a gente não precisou recriar nada, nenhuma parte do código. E muitas vezes você vai precisar usar várias vezes um find by ID. Às vezes você vai criar uma outra rota e você vai precisar usar esse find by ID. Ou às vezes vai ter uma rota diferente para atualizar, uma rota diferente para deletar. Ou vai juntar várias dessas funções em uma rota só. Então é importante que você saiba disso, tenha noção disso, tenha noção dessas informações, tenha noção do porquê que você tem um service e como que você usa dele, né, para você ter um resultado melhor. Que no caso é reutilizar o código, o usuário service, né, nesse caso está sendo usado para poder reutilizar o código e separar ele, né. Você vê que as funções elas estão aqui e aqui é só uma interface para você poder usar elas, né, é só uma interface para você ter a rota. As rotas vão chamar essas funções aqui para realizar alguma coisa. Esses métodos, né? O nome certo é método, mas são funcionalidades que vão estar aqui e vão ser usadas por essa outra classe. E é isso que o controller faz. E é isso, essa é a relação entre o controller e o nosso service. Agora falando do desafio da próxima aula, né? Vou pintar isso aqui, diverte. O próximo desafio é você construir um controller para receita e para ingrediente, né? Agora que você tem uma noção de como que você faz um controller, você consegue criar tanto para receita como para ingrediente. Então, fica aí o desafio para a próxima aula. Na próxima aula a gente provavelmente vai falar sobre os testes usando o Postman. Se não for na próxima aula, é na outra. Mas já já a gente já vai começar a testar e ver como que funciona na prática essas rotas. E aí eu consigo dar uma demonstração melhor de, ó, ele tá usando isso aqui para depois usar isso aqui, usando mod, usando controller, servers e etc. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção.